Fala pessoal, e hoje a gente vai falar do Apocalipse do X-Men Evolution. Sim, ele foi o Big Boss, o grande chefe, o chefão da animação. Mas para a gente entender como tudo levou ao confronto final com esse vilão tão icônico dos X-Men, a gente precisa fazer uma retrospectiva. E se você não assistiu essa animação, coisa que eu acho muito difícil, eu decidi fazer um grande resumo da saga que foi adaptada no X-Men Evolution, que, a meu ver, foi a melhor adaptação do personagem fora dos quadrinhos. Então, vamos rodar a vinheta e vamos relembrar a saga do Apocalipse em X-Men Evolution. Antes de mais nada, eu quero pedir que você simplesmente se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para a gente dar continuidade nos conteúdos aqui, trazendo a maior qualidade possível para vocês. Além de ajudar o canal que está começando, e sua inscrição vale muito. E o like vai ajudar justamente esse vídeo a ser distribuído para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você, seja em animações, quadrinhos, séries, enfim. Apenas deixa seu like e se inscreve que já vai estar ajudando muito e é de graça, não vai pagar nada por isso. Também não se esqueça de ativar o sininho para justamente receber todos os vídeos aqui do canal que a gente postar. Então, vamos lá. Para chegar até o grande confronto contra Apocalipse, ele se utilizou de mutantes chaves, de peças chaves. E o lacaio dele foi o mutante Mesmero, um mutante que tinha o poder de hipnotizar outras pessoas e outros mutantes. Então, a primeira menção ao Apocalipse surge no episódio O Incrível Mesmero. Nesse episódio, ele hipnotiza ninguém mais, ninguém menos que Jean Grey para justamente ela cometer assaltos, crimes, para conseguir recuperar anéis, relíquias antigas que formariam um tipo de chave. Não satisfeito, sendo manipulada pelo Mesmero, a Jean controla a Lince Negra, o Spike e o Noturno para ajudarem ela nessa empreitada e conseguir reunir esses anéis. Os X-Men intervêm na luta, conseguem parar a Jean, conseguem parar o Mesmero. O professor Xavier até entra em um confronto com o Mesmero, mas o professor já percebe que existe uma mente muito mais poderosa que está por trás dele, comandando essa operação. E essa mente é o Apocalipse, tanto que o episódio termina com o Mesmero abrindo a primeira porta em que ele está trancafiado, afirmando que o mundo iria voltar a tremer na presença do Apocalipse. A segunda menção ao Apocalipse e faz parte dessa grande saga é o episódio da terceira temporada, que é justamente o episódio Trancafiado. Nesse episódio, o Apocalipse utiliza o Gambit, um dos aliados do Magneto nessa animação, para roubar um artefato que estava em posse do Anjo. Sim, o mutante, um dos X-Men originais, que estava em posse, no caso dele ou da família dele. O Gambit consegue isso, o Mesmero neutraliza o Anjo quando ele tenta recuperar o artefato roubado, mas não sem antes o próprio Magneto sequestrar o Mesmero para verificar o porquê da importância daquele artefato. Conseguindo sequestrar o Mesmero, e graças à imunidade que o Magneto tem à telepatia por conta do seu elmo e também por conta de seus poderes magnéticos, ele consegue, com o auxílio do Mestre Mental, algumas informações. E que, segundo o Mestre Mental sondou na mente do Mesmero, aquela relíquia tinha uma segunda parte que estava localizada em Londres e que juntas ajudariam a libertar o mutante mais poderoso que o mundo já viu, o Apocalipse. O Magneto, como é claro, tinha um ego muito grande, ele se considerava um mutante mais evoluído da Terra, não queria permitir que um mutante alfa, como o Apocalipse, alfa no sentido de ser o mais poderoso, viesse a caminhar sobre a Terra. Então ele parte para Londres para justamente impedir que o Mesmero recuperasse essa segunda relíquia. Os X-Men também intervêm, eles basicamente, Tempestade e Wolverine estão na procura de Mística, Vampira, e está se recuperando do episódio Autopossessão, quando ela se descontrola e assume todos os poderes que ela absorveu e está sob os cuidados da Lince Negra e do Kurt. Quem vai para Londres é o Homem de Gelo, Jean Grey, o Anjo, Fera, o Professor Xavier e o Ciclope.
Ou seja, temos aí então o primeiro episódio em que temos a equipe original dos quadrinhos trabalhando juntos. Eles enfrentam os aliados de Magneto, mas as relíquias se juntam e formam uma aranha de energia que caminha por Londres, deixando um rastro de destruição por onde passa. O Professor Xavier tem mais um embate com o Mesmero e, enfim, ele consegue ouvir o nome Apocalipse e descobre que a aranha não era de fato uma inimiga, mas sim uma espécie de guardiã que impediria Apocalipse de retornar. Agora eu me pergunto por que ele não abriu a boca antes e falou isso para o Magneto. Deixou todo mundo indo atrás da aranha e simplesmente o Magneto consegue contê-la. Porque sim, tudo não passou de uma manipulação do Mesmero para que essas relíquias formassem esse guardião e esse guardião fosse contido, já que em tese apenas o Magneto teria poder para isso. O episódio termina então com a destruição da aranha, com mais uma porta sendo aberta. E o próximo grande episódio, que aí vai focar justamente na soltura do Apocalipse, são os episódios Horizonte Negro parte 1 e parte 2. Nesse episódio, simplesmente a mutante principal é a Vampira. Sim, ela é a principal chave para Apocalipse voltar. E como se deu isso? Isso se deu da seguinte maneira: a Vampira absorveu os poderes de todos os mutantes que ela conhecia, desde os X-Men, Irmandade e os aliados de Magneto. Só que era também a formatura de Scott, Jean, dos mais velhos que estavam saindo da escola. E o Magneto vai atrás da Vampira, só que ela escapa, foge, controlada por Mesmer, e vai ao encontro de Mesmer e Mística, assim, porque a Mística também estava por trás dessa história, porque segundo havia sido prometido a ela, ela teria uma posição de poder quando o Apocalipse retornasse, e por isso concordou em manipular a própria filha adotiva para que ela roubasse os poderes de todos os mutantes. Aí, a partir disso, os X-Men simplesmente vão para o Egito, enfrentam robôs que estavam dentro lá da Esfinge, acham a câmara tecnológica que o Apocalipse tinha e descobre sobre a história do vilão, ou pelo menos parte dela. E os X-Men partem, então, para tentar impedir o Apocalipse. Só que o Apocalipse não estava preso nessa pirâmide, ele estava preso no Tibete, nas maiores altitudes do mundo, como já estava, como o Fera tinha dito. Então cabe então a Gambit, Dentes de Sabre e Wolverine impedirem Mística, Vampira e Mesmero de trazerem o Apocalipse de volta. Resultado: a Mística vira pedra, porque ela é dita de última hora que ela é uma das chaves também para o Apocalipse atravessar o portal, só que ela não sabia, e o Mesmero não conseguia manipulá-la porque a Mística é imune à telepatia, tem uma grande resistência à telepatia. Ela vira pedra, ou seja, ela dançou nesse episódio, e a Vampira segue para simplesmente libertar o Apocalipse. Quando o Dente de Sabre consegue deixar o Mesmer desacordado, a Vampira retoma sua consciência, mas aí já é tarde demais, porque o Apocalipse simplesmente ele absorve toda a energia da Vampira que ela tinha absorvido. E ele retorna muito poderoso, ao ponto de derrotar todos os mutantes ali presentes. Nem mesmo a união de X-Men, Irmandade e Acólitos foi suficiente para parar o Apocalipse. Ele apenas com um gesto derrota todos os mutantes e desaparece. Na quarta temporada, a gente já vimos o Apocalipse dando o primeiro passo. Ele aparece simplesmente no México e cria um tipo de cúpula em volta de uma pirâmide. E essa cúpula é impenetrável, simplesmente chamando a atenção dos governos mundiais como um novo fenômeno mutante. E então os X-Men partem para fazer esse reconhecimento, mas de fato percebem que é impenetrável. Ninguém entendeu por que ele fez isso. Magneto, como sempre, agindo com ódio, porque não tolerou a derrota contra o Apocalipse. Ele estava reunindo ainda na Esfinge informações que poderiam ser úteis para derrotar o Apocalipse. Parte para um confronto direto. E ele disse que apenas um deles iria sobreviver. De fato, ele estava certo, porque mesmo o Magneto usando todos os seus poderes em uma escala nunca mostrada no desenho até então,
chama a atenção do Apocalipse e o Apocalipse faz ele desaparecer com apenas um aperto de mão na frente dos X-Men, deixando todos perplexos. Esse episódio se chama Impacto, né, da 4ª temporada. Os próximos episódios vão focar justamente no confronto final com o Apocalipse, que é a Ascensão parte 1 e a Ascensão parte 2. Em Ascensão parte 1, a gente inicia com o Apocalipse criando mais uma cúpula de energia em uma pirâmide na China. Se eu não me engano, é na China, porque ele cria cúpulas no Egito, México e China. E tem a Esfinge, que é a base que ele fica lá organizando todo o plano dele. E termina justamente com os X-Men, no caso Jean Grey e Wolverine, indo atrás do Mesmero para colher informações a respeito dos planos do Apocalipse. Quando a Jean sonda a mente do Mesmero, ela diz que realmente o Apocalipse abandonou ele, usou e jogou fora. Foi isso que aconteceu. Já quando o Xavier sonda a mente do Mesmero de uma forma mais agressiva com seus poderes telepáticos, descobre o plano do Apocalipse. O Mesmero já tinha dito, né, que o plano do Apocalipse era simplesmente transformar a maioria dos humanos em mutantes. E simplesmente muitos não iriam sobreviver a essa transformação forçada. O que acontece é que queriam saber qual era a relação com as pirâmides. E é quando o Xavier descobre por meio da invasão da mente do Mesmero. No caso, as pirâmides iriam assumir parte da atmosfera terrestre e iriam emitir algum tipo de radiação que iria causar a mutação na maioria dos seres humanos. Dito isso, ele e Tempestade partem para o Egito, no caso para a Esfinge, para dialogarem com o Apocalipse. A Jean se mostra contra, mas ele e Tempestade vão. Chegando lá, o Apocalipse não quer saber de muita conversa e simplesmente dá o mesmo destino, tanto para o Professor Xavier e para a Tempestade, que tentou defendê-lo. E aí, simplesmente, vai eclodir a grande batalha dos mutantes, e aí você inclui X-Men, Irmandade e alguns acólitos contra o Apocalipse. Porque simplesmente a maioria dos mutantes da série, não todos, aparecem para enfrentar o vilão. Só que o que acontece? Quando tudo isso ocorre, o governo reativa o programa Sentinela. Então, simplesmente os Sentinelas alvejaram o Apocalipse, mas foi inútil. Enquanto o Apocalipse estava lá lutando contra os Sentinelas, outros Sentinelas estavam emitindo rajadas de energia para justamente desativarem aquelas cúpulas. Os Sentinelas conseguem fazer isso, mas o Apocalipse tinha 4 cartas na manga, e eram justamente os seus cavaleiros. Então, Tempestade, Magneto, Mística e Professor Xavier, que todos julgavam estarem mortos, eles voltam como cavaleiros do Apocalipse e com os poderes completamente ampliados. E cabe a eles defenderem as pirâmides e a Esfinge. No caso, Xavier ficou no Egito, para defender a pirâmide do Egito, Magneto no México e a Tempestade na China. Me corrijam se eu estiver errado, porque eu estou falando realmente aqui do que eu lembro do que aconteceu na animação. E a Mística ficou encarregada de guardar a segurança da Esfinge. E vocês vão entender por quê. E aí então se divide em grupos, e esses grupos vão confrontar esses cavaleiros para posteriormente também enfrentarem o Apocalipse. Detalhe que a vampira, ela se sentia culpada o tempo inteiro de ter libertado o Apocalipse, mas ela vai ter um papel fundamental nesses episódios. E aí parte para o confronto, né? Irmandade e Lince Negra e Feiticeiro Escarlate contra Magneto, Fera, Homem de Gelo, Spike, Frenético contra a Tempestade, Jean Grey, Magma, a Boom Boom, né? A Tabitha, o Múltiplo, o Colossus contra o Xavier, Wolverine, Noturno e Ciclope contra a Mística. Detalhe aí, o destaque entre os confrontos elétricos entre Tempestade e Frenético. Destaque também para o confronto psíquico entre Jean Grey e Professor Xavier. Destaque ainda também para a Irmandade confrontando o Magneto, chegando para ajudar lá na batalha. Mas o grande ápice ocorre quando a vampira simplesmente ela aparece com o Sanguessuga, o mutante que tinha o poder de ligar e religar a energia. Ela aparece na Esfinge
enquanto simplesmente Noturno e Ciclope são abatidos pela mística e pelo Apocalipse. E o Apocalipse, depois disso, ele se deita em uma câmara para justamente ativar as pirâmides e para concluir o seu plano. A vampira absorve o poder desse menino e parte para a Esfinge. E simplesmente cabe a ela acabar com o Apocalipse, pelo menos de uma vez por todas, nesse desenho. Ela simplesmente desliga a energia da Esfinge, que era a unidade de poder, e simplesmente todos os cavaleiros caem ao mesmo tempo, automaticamente as pirâmides, e o Apocalipse, que havia assumido uma forma mais tecnológica, praticamente fica incapacitado de se defender. E a vampira tranca ele no olho das eras. E justamente com a ajuda do Wolverine, faz o Apocalipse, quando ela religa a energia, faz o Apocalipse desaparecer, deixando a entender que ele ficou perdido nas brechas do tempo. Isso a gente nunca vai entender porque nós não tivemos a 5ª temporada. E termina essa saga com o professor mostrando um pouco do futuro dos X-Men, como por exemplo, o Magneto se aliando aos X-Men, o programa Sentinela ganhando os sentinelas mais perigosos, como o New Odd, a Jean se tornando a Fênix, justamente o ódio das pessoas contra os mutantes, e termina realmente a temporada, a narrativa termina com todos os mutantes reunidos, dando a entender que teria uma continuidade, mas que infelizmente não teve. Mas, em resumo, a saga do Apocalipse é essa aí. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, eu estou falando assim do que eu lembro do desenho, porque eu já assisti várias vezes, mas realmente só recapitulei o nome dos episódios. Espero que vocês tenham gostado e que sirva de bússola se vocês quiserem assistir só esses episódios para entender a saga do Apocalipse. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Fiquem bem e até a próxima.